Boa noite. Até o dia 9 de março, 3 jovens artistas ocupam aqui o espaço da Galeria do Ibeu. O Carlos Mourinho, com gravuras, o Antônio Filipac, com pinturas em objeto, e o Ivan Jaffe, com pintura. Vamos começar aqui com o Carlos Mourinho, que ele é programador visual, além de artista plástico, e é também o quê? Bom, eu trabalho com várias categorias artísticas, como gravura, pintura, desenho, mas a minha especialidade mesmo é o desenho. E ela tem alguma semelhança com a comunicação visual, na medida em que eu trabalho com um espaço determinado, em cima disso distribuo elementos. Por que uma relação tão forte com o caos urbano, Carlos? Acho uma coisa muito presente nos dias de hoje, a preocupação com a defesa do meio ambiente, a alta tecnologia que se expande de uma maneira tão louca que a gente acaba esquecendo um pouco do meio que nos circunda. Sem essa preocupação urbana, eu acho que o nosso futuro é uma coisa muito incerta, né? Daí a minha preocupação nesse sentido. Até as cores também, vocês vão observar que as cores do Carlos, o cinza metálico é bem predominante, né, Carlos? Sem dúvida. O cinza é devido ao emprego do grafite, né? E ele se relaciona simbolicamente com o metal. Metal, tecnologicamente, é muito explorado, né? E as cores, eu utilizo muito cores quentes, como o vermelho, o amarelo, simbolizando a força da destruição da bomba atômica, por exemplo, e de outros elementos que lembram a alta tecnologia, né? Bom, agora vamos passar aqui para o Antônio Filipac, que ele fez uma pesquisa muito interessante com materiais, né, Antônio? É realmente trabalhosa, já vem de uns 4 anos para cá que eu venho mexendo com esses materiais alternativos, né? Que é parte dessa sociedade que me dá subsídio de destruição, né? E de 4 anos para cá eu passei por vários materiais, inclusive papel artesanal, com papel artesanal junção com ferro, depois trabalhando com lona e serragem, criando pigmentos que diferenciam, que me dão uma série de texturas diferentes. E hoje em dia, nessa exposição, e também a partir do dia 12 de março, na sede da Fundação Cultural de Curitiba, eu estarei mostrando também esses trabalhos daqui, que são pinturas com serragem e uma pesquisa em cima de tinta, que eu pinto sobre a própria lâmina, que eu procuro fazer uma reflexão diretamente com esses 2 tipos de materiais. O que eu observo, que eu retiro dessa sucata, e o material que eu compro e através da minha pesquisa eu aperfeiçoei, fazendo esse trabalho de junção, quer dizer, de uma conversação, um diálogo permanente com o trabalho, né, com esse plano. E as sucatas estão inseridas nesses seus trabalhos? Que no caso é o ferro, né, quer dizer, a lâmina, que me dá uma ferrugem, que essa ferrugem eu tenho uma reflexão com o material, superpondo esse material. Bom, agora vamos passar aqui para o Ivan Jaffe, que tem um trabalho muito interessante. Fala um pouco do seu trabalho aí, Ivan. Eu sempre trabalho com imagens de inconsciente meu, eu manipulo meu inconsciente, né? Eu associo, às vezes eu pego um tema e desse tema eu vou associando certas imagens e faço um trabalho que eu considero assim, meio paleolítico, aquela coisa da caverna, né? Aqueles símbolos gráficos. É uma tradição, né? É uma das coisas mais tradicionais. Assim, né? E as cores são fortes ou você não usa cores nenhuma? Isso é proposital? Bom, tem fases que eu não uso, que eu uso apenas o preto e o branco, tem outras fases azuis, mas não que exista assim fases, blocos de fases assim marcantes. Eu intercalo, né? São fases mesmo. Eu demoro às vezes 3, 4 meses para fazer um trabalho, então um trabalho é uma fase, né? Isso não dificulta a comercialização? Quer dizer, o seu trabalho não fica mais caro com isso? Sabe que aí você entra num outro plano de mercado também, quer dizer, se eu demoro 3, 4 meses para fazer, quer dizer, ele fica mais caro, mas ao mesmo tempo ele tem um poder, assim, né, que eu acho que eu consigo passar, eu acho. Agora eu vou fazer uma pergunta para os 3. Que traço que os identifica mais nesses trabalhos? A gente já estava discutindo antes, é uma questão muito interessante essa. Eu vejo o seguinte, existe uma união quer dizer, todo trabalho ele mexe realmente com símbolos que hoje em dia nós estamos participando, né? Quer dizer, estão inseridos na sociedade. Quer dizer, à medida que eu trabalho com a destruição, né? O Ivan, ele
coloca a nível de quem produz, né? Ele coloca a cidade inteira nesse plano, com um trabalho muito de cores, muito gráfico, perfeito dessa simbologia. E o Carlos, ele talvez possa me dizer melhor, mas para mim ele coloca essa síntese dessa sociedade, né? Vamos aqui, Carlos, fala um pouco aí. Bom, eu já acho que o importante nessa exposição é justamente a diferença e não tanto o ponto em comum que porventura possa ter. E no sentido de diferença, eu acho o confronto de estilos diversos, de mensagens diversas, é um ponto a mais numa exposição. E assim como um salão de arte ou uma exposição onde você veja linguagens muito diferentes dialogando, da mesma forma aqui, você percebe um diálogo entre os artistas, uma coisa que passa para o espectador. De certa forma, o espectador vai entrar aqui e não vai ver uma coisa monótona, vai ver estilos bem diversos, né? Agora uma pergunta para o público. Você acha esse espaço, apesar de ser um espaço cultural, existe comercialização? Todos nós esperamos, né? Apesar que o momento econômico é muito difícil, né, do país, mas é uma necessidade essa troca, né? Enquanto o artista produz, ele necessita dessa resposta, que é uma delas, né? A social é muito importante, o público tem frequentado a exposição, o IBEU é um espaço tradicional, muito importante, e nós todos esperamos, nós três aqui esperamos que as galerias, os galeristas, eles se interessem e venham aqui com mais frequência, inclusive, não só no nosso trabalho, mas no percurso do ano para o IBEU, né? Que é muito importante. Agora vamos terminar aqui com o Ivan. Ele vai nos dar o endereço dessa galeria para quem estiver interessado, dá um pulinho aqui. Vai, Ivan. A Galeria do IBEU fica na Nossa Senhora de Copacabana, 690. Fica aberta de segunda a sexta, de 10 da manhã às 20 horas. Muito obrigada a vocês. E sucesso na exposição. Tá bom, obrigado. Boa noite, obrigada. E a seguir, o Informe Econômico com Nelson Priori.